Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês notícias importantes sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Quero falar sobre o estádio, a verdade sobre os valores do name rights e de como o Flamengo pretende pagar o estádio. Pessoal, agora o Rodolfo Landim trouxe à tona um orçamento para poder construir o estádio do Flamengo. Então, nesse momento, a gente sabe exatamente como os caras pretendem pagar o estádio. Bom, vamos lá, pessoal. Esse orçamento ele ainda vai passar pela apreciação dos poderes do Flamengo para ser aprovado ou não. E, claro, como vai passar por apreciação dos poderes do Flamengo, dos conselhos do Flamengo, ele pode sofrer alteração. Mas o orçamento que foi apresentado aos sócios do Flamengo ontem já dá pra gente a ideia de como o Landim pretende construir o estádio do Flamengo, o que é simplesmente sensacional. Porque até agora nós não tínhamos planejamento nenhum. Apareceu um e você vai ficar sabendo dele agora e vai poder dizer se é um planejamento confiável ou não por parte de Rodolfo Landim e dos seus pares. Também quero falar com vocês sobre o que está acontecendo nas internas com o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Afinal de contas, ele vai ter um jogo de despedida, não terá um jogo de despedida, ele volta para o time do Flamengo, não volta, vai ficar de castigo, não veste mais o manto sagrado. Vou esclarecer tudo isso para vocês a partir de agora. Mas antes, eu quero falar para vocês do recadinho da Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do FGTS. O que isso quer dizer? Quer dizer que com a ajuda da Mais Ágil, você vai conseguir resolver o seu problema financeiro. Basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e falar hoje mesmo com um dos nossos atendentes. Eles vão te auxiliar a conseguir essa grana no instalar de Thanos. Então não dá bobeira não. Clica nos links ou então liga para o número 55-99212-9983, repetindo, 99212-9983. E se a Mais Ágil é anunciada por nós, é porque na Mais Ágil eu confio. Então clica nos links ou ligue para um dos atendentes da Mais Ágil. Vamos começar a falar então, vocês já viram que aqui atrás eu fiz questão de trazer aquele vídeo que a diretoria rubro-negra divulgou sobre o estádio do Flamengo e essa é uma das conversas que a gente vai ter. Mas primeiro eu tenho que falar para vocês que o elenco do Flamengo ganhou folga hoje, claro, depois de ter vencido o Cuiabá. Só vamos voltar a campo no dia 26, né? Então tem tempo para os caras poderem descansar, mas só ganharam descanso aqueles que estão bem, que foram para o jogo de ontem. Gabriel treinou, os jogadores que estão em processo de recuperação, De La Cruz, Luiz Araújo, estão todos fazendo atividades no Ninho do Urubu. O próprio Everton Cebolinha, como o Pedro, também estão trabalhando normalmente no Ninho do Urubu. Quem ganhou folga foi só quem viajou para o Mato Grosso ontem, tá? Aliás, o Gabriel volta contra o Fortaleza. Mas, Fabrício, por que o Gabriel vai voltar? O Léo Dias não tinha dito que o Gabriel estava de castigo? O Léo Dias errou? Não, o Léo Dias não errou. A volta do Gabriel é uma tomada de decisão política. Quando houve a reunião para afastar o Gabriel pela primeira vez, o Landim disse que não queria mais que o Gabriel vestisse o manto sagrado. Irritou demais o Landim aquelas declarações pós-jogo do Gabriel Barbosa atingindo diretamente a diretoria rubro-negra. Mesmo que o Marcos Braz diga que não foi aquilo, foi decisão política. Ele só não pode admitir isso porque vai queimar mais ainda o filme do Landim, que é a cabeça da eleição para o Rodrigo Dunge de Abranches. A ideia era suspender o Gabriel e depois suspender de novo, sem que houvesse um grande rebuliço por parte da imprensa ou dos torcedores. Acontece que quando a suspensão contra o Cuiabá veio, houve uma repercussão muito negativa na mídia e entre os torcedores. Muitos torcedores cobraram um posicionamento diferente da diretoria. As redes sociais ficaram ensandecentes com pedidos de fora Landim, fora Dunche. O negócio pegou. As declarações do Dunche ontem também não ajudaram ao dizer que o Gabriel não era escravo do Flamengo num dia tão importante da conscientização negra, numa entrevista que ele deu para um jornal no Rio de Janeiro, acabou afetando mais ainda a credibilidade e a imagem da nossa diretoria. Por isso, o Braz chamou o Landim para conversar e falou assim, olha, tá ficando ruim, tá ficando insustentável, vai respingar no Dunche, vai respingar lá embaixo na eleição do dia 9 de dezembro. E aí o Landim falou, fica por sua conta, você faz o que você achar melhor.
Por isso, o Braz foi ontem dar aquela declaração de que o Gabriel voltaria mesmo contra o Fortaleza e que ele vai cumprir o restante do contrato dele de boa, como sempre foi, e talvez até no jogo contra o Vitória renda-se algumas homenagens ao Gabriel, porque internamente ainda tem muita gente que gosta do Gabriel. É aquilo que eu sempre conto pra vocês. Muitas pessoas não acompanham o dia a dia do Flamengo, não ficam nem sabendo das coisas que o Gabriel faz, que a parte da torcida que acompanha não concorda. Essas pessoas só se lembram que o Gabriel fez gol em final de Libertadores, fez gol em final de Copa do Brasil, e isso para elas basta. Não interessa o dia a dia, elas nem leem o dia a dia sobre o Flamengo, nem veem sobre o dia a dia do Flamengo. Só interessa aqueles números de finais ou aqueles números de jogos que o Gabigol acabou decidindo para o Flamengo. Então, o Gabigol está reintegrado. O presidente do Cruzeiro, o presidente da SAF, vou falar a verdade, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, também conhecido como Pedrinho BH, deu uma declaração ontem sobre o Gabriel Barbosa. Ele disse que o Gabigol é um sonho de todo torcedor cruzeirense, é um sonho dele também, mas que não tem nada certo, nada fechado, e que ele espera que esse sonho possa ser realizado. Mas que se não for o Gabriel, será outro grande atacante. O Cruzeiro hoje tem bala na agulha para poder buscar o atacante que eles considerarem o ideal para alavancar a parte de marketing, a parte de torcida e também levar o Cruzeiro às vitórias. Essa declaração do Pedrinho é justamente porque o Santos está tentando atravessar a negociação. A ideia do Santos é trazer Neymar e Gabigol para o elenco santista do ano que vem. Fabrício, mas o Santos não tem dinheiro. Isso nunca foi um empecilho para clube brasileiro nenhum fazer grandes contratações. Nem mesmo o Flamengo, que há muito tempo atrás vivia de grandes contratações, sabe-se lá como. Aliás, nós sabemos porque tivemos muita dívida para pagar para colocar o Flamengo nos trilhos como estava até agora, e parece que começou a dar uma saidinha dos trilhos. Como ontem, o vídeo que eu trouxe do economista César Grafietti foi horas antes do jogo, muitas pessoas não viram. Então eu quero repetir esse vídeo agora e a gente já entra no assunto estádio para vocês entenderem a complexidade das finanças rubro-negras. Espia só. Bom, fala pessoal, tudo bem? Nessa semana falamos um pouquinho sobre os números do Flamengo, né, os números de setembro de 2024, e na análise que eu havia feito mostrava-se que o cenário não era tão ruim quanto se previa, ou quanto algumas vozes trouxeram em função da redução forte no caixa que observamos ali. Mas, como o futebol é uma caixinha de surpresas, e quando misturamos futebol e finanças, as surpresas são sempre maiores, né? Eu tive acesso a um orçamento que o clube fez para o ano que vem e surgiram ali uma série de movimentações que de fato mostram um cenário bem menos tranquilizador do que eu supunha quando eu fiz a análise no início da semana. Então o clube espera terminar o ano com caixa praticamente zerado, né, pouco mais de 3 milhões de reais. E isso num cenário, como eu já mostrei, né, com bastante recurso de televisão entrando no fim do ano, premiação de Copa do Brasil, enfim, e as receitas recorrentes andando. O que mais me surpreende além disso, né, e isso vem por conta do fato de que existe uma série de vencimentos de dívidas que acontecem agora no último trimestre e não estavam descritos no balancete de setembro, então não era nem possível fazer essa conta, fazer esse cálculo ou saber isso. Mas de fato algo que me chamou a atenção é que para o início de 2025, no orçamento do ano que vem, o clube estima receber ali 146 milhões de reais de vendas de cadeiras do novo estádio, que é basicamente o valor que foi pago no terreno. Agora, como é que o clube propõe ou espera receber este valor se nem existe um projeto? Eu imagino, inclusive, que nem existe um projeto aprovado dentro do Conselho Deliberativo do clube, enfim, e das estruturas legais e formais. Então, mostra de fato um risco que o clube assume ao fazer um investimento tão importante, mas no ano eleitoral. Não tenho aqui candidato, não conheço ninguém, nunca falei com ninguém de maneira mais prolongada, então não tenho partido nessa situação. Mas é um fato, o clube hoje mostra-se um pouco mais vulnerável do que era há algum tempo, ou do que foi visto aqui na análise no começo da semana. Então, atenção, cabe ao torcedor, cabe ao sócio, cabe a todo mundo estar monitorando isso, justamente porque é muito fácil você destruir algo que levou tanto tempo para ser recuperado.
O futebol é assim, o futebol vive de fluxos, e neste fluxo que o Flamengo tem positivo, o risco dele se desestruturar é muito rápido e é muito grande. Então é importante o clube estar atento, os torcedores atentos e todo mundo monitorando isso para que o clube continue sendo um exemplo pelo lado positivo, e não pelos exageros que as gestões cometem. Tá bom? Voltamos aí. Um abraço. Bom, beleza. Eu já falei muito sobre esse vídeo, tanto no vídeo de ontem quanto hoje no Jornal VVP ao vivo no Central do Fla. Então, tirem as suas conclusões. Eu vou falar do estádio agora. O Flamengo, a diretoria de Rodolfo Landim, apresentou um orçamento para a construção do estádio para os seus sócios e vai levar esse orçamento para ser votado no Conselho Deliberativo e, claro, lá no Conselho Deliberativo vão propor alguns ajustes, então esse orçamento vai mudar um pouquinho até ele vir a ser aprovado. Mas a ideia do Flamengo é o seguinte: o custo do estádio vai ficar em 1,925 bilhões de reais. Muita gente falava do estádio em 1,5 bilhão, e eu falava para vocês que não teria como fazer um estádio de 1,5 bilhão. O valor real agora, num primeiro momento, é 1,925 bilhões de reais, onde 182 milhões foi o custo com o terreno, 18 milhões é o custo com operação e 1,725 bilhões é o custo total da obra completa, beleza? Como fazer para conseguir quase 2 bilhões de reais em receita nova para poder construir o estádio? É por isso que eu coloquei o vídeo do César Grafietti antes. O Flamengo já tem que se virar para pagar as suas contas, as contas que existem hoje. E eu não estou falando de dívidas, eu estou falando de folha de pagamento, contratação de jogadores, base, funcionários. O Flamengo sustenta também a sede da Gávea. Então o Flamengo já tem as suas contas para poder se virar. O que o César Grafietti falou no vídeo que vocês viram agora não tem absolutamente nada a ver com o estádio. Então agora a gente está sabendo, depois que a gente viu tudo do César Grafietti, agora a gente está sabendo que o estádio custa 1,925 bilhões. Como que o Landim, o Dunch e o Marcos Bodan pretendem construir esse estádio? Espia só. Eles esperam de name right 1,460 bilhões. Pronto, Fabrício, acabou o problema. Se custa 1,925 e eles querem 1,4 de name rights, acabou. Não acabou. Eu vou falar por quê. Não, cara, espera. Tá, olha ele falando aí, ó. Vocês estão me interrompendo para dizer o seguinte: a Fabrício ainda tem o potencial construtivo de 552 milhões. Juntos 552 milhões de potencial construtivo com os 1,460 bilhões de name rights, deu os 2 bilhões que precisa para construir o estádio. Eu ouvi você me questionando daí, mas calma, deixa eu explicar. O Flamengo quer 1,460 bilhões de name rights por 20 anos. Então, esse valor, ele é distribuído por ano. São 73 milhões de reais que entrariam nos cofres. Não é 1,4, são 73 milhões. E o Flamengo não é nem maluco de fazer uma antecipação desse valor por empréstimo bancário, porque vocês já pararam para pensar quanto que o Flamengo pagaria de juros por antecipar 1,4 bilhão de reais? Se não quebrasse agora, quebrava mais na frente, né? Então vamos lá, são 73 milhões por ano. Então, para começar a construção, o Flamengo talvez, se já tivesse vendido o nome ou se já vender o nome até o início das obras, 73 milhões pelo primeiro ano, 73 milhões para o segundo, tá? E assim gradativamente. O estádio tem que ser construído em 5 anos. 552 milhões do potencial construtivo. Não se sabe nem se vai conseguir vender o potencial construtivo. Gente, potencial construtivo é um negócio que está solto no mercado. O Vasco, por exemplo, conseguiu cumprir todas as etapas para vender o potencial construtivo deles, para eles poderem reformar São Januário. Só que na hora de vender, não conseguiram vender. De 552, você não vende os 552 para uma única empresa. Você pode ratear isso para várias empresas comprarem pedaços diferentes desse potencial construtivo. E pior, você ainda pode ter uma desvalorização. Porque tudo bem, você sabe, aprovou 552 para você, mas eu não quero pagar 552. Eu, como comprador, quero pagar 300, te interessa?
Se não interessa, beleza, vende para outro. E aí você vai tentar vender para outro. O mercado imobiliário, em resumo, é mais ou menos isso daí. E não é garantia que você vai receber isso em dinheiro vivo de uma vezada só. Então tem muito potencial construtivo no mercado. É muito difícil de vender o potencial construtivo. Ninguém garante que o Flamengo vai conseguir arrecadar esses 552 milhões da noite para o dia. E eu não estou dando opinião até agora, eu estou dando informação, ok? Então são 73 milhões por ano de naming rights e não 1,46 bilhões. 552 milhões de potencial construtivo que tem que rebolar para vender. O Vasco até agora não conseguiu. Venda de ingressos, pessoal. O Flamengo espera vender por temporada 182 milhões de reais em ingresso. E é esse valor que está entrando na conta para construir o estádio. Juro, eu não vou dar opinião, vocês não são burros, escutem, analisem o que eu estou falando, porque eu quero que vocês opinem nesse vídeo aqui. Dependendo da opinião de vocês, eu venho num outro vídeo e dou a minha. Mas prestem atenção, para construir o estádio, o Rodolfo Landim planeja usar 182 milhões de reais com a venda de ingressos para esse estádio que vai ser construído. Não vou dar opinião. Venda de cadeiras cativas, 154 milhões. Venda de camarotes, 100 milhões. Marketing com torcedor, 136 milhões. Abertura, jogo de abertura, arrecadação de 60 milhões. Essas são as receitas que o Landim apresentou para construir o estádio. Vou repetir só mais uma vez. Essas são as receitas que o Landim apresentou num orçamento para construir o estádio. Só que tem receita de venda de ingresso de um ano inteiro, 182 milhões. Mas eu não vou vender o ingresso depois que o estádio estiver pronto? Como que eu posso contar com o dinheiro de um ano de ingressos se eu ainda nem construí o estádio? Bom, como eu disse, não vou emitir opinião. Vou deixar para vocês colocarem aí o que vocês acham dessas receitas que o Landim colocou na ponta do lápis para apresentar um orçamento para os sócios. Isso daqui vai ter que ser apresentado no Conselho Deliberativo e alguns questionamentos vão ser feitos. Será que são os mesmos que eu tenho na minha cabecinha agora? Como a gente tem liberdade de gravar vídeos aqui, eu vou deixar vocês opinarem sobre essas informações que eu trouxe para eu ver nos comentários elucidações de vocês com relação a isso, para depois eu comentar em cima, porque eu os considero o público mais inteligente da internet. Então qualquer coisa que eu falar aqui agora vai soar partidário, ou contra ou a favor. Então eu quero a sua opinião, eu quero ler, eu vou ler todas as opiniões aqui sobre o custo do estádio e sobre como o Rodolfo Landim pretende conseguir o dinheiro para pagar o estádio. Aí eu faço uma conclusão daquilo que eu penso, daquilo que eu vejo, daquilo que eu entendo. Fechou? Bom, então essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Curta, comenta, compartilha, se inscrevam no nosso canal. Eu falo sempre para se inscrever no final, eu esqueço de falar no começo, daí ninguém se inscreve. Então você que gosta do meu trabalho, que curte o meu trampo, chama a galera para se inscrever, porque eu sou uma anta na hora de pedir pra galera se inscrever. Eu vou falar agora no final do vídeo que não tem mais ninguém aqui, tá vendo? Olha que burro, tá vendo? Tô vendo, você ficou até o final, mas você sempre fica, né? Você sempre fica. Então, pra você que ficou até o final, ajuda essa anta que vos fala, que só fala no final do vídeo sobre inscritos. Ajuda a gente, chama amigos rubro-negros, amigas rubro-negras, pra vir pra cá debater conosco. Tamo junto e misturado? Sempre, né? Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.